Bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos estar dando início ao módulo 3, aula 1, do curso Estruturas Avaliativas e Manifestações na Prática. O tema da nossa aula de hoje é os objetivos da avaliação ligado a quem avalia, avaliação do professor e avaliação externa. Antes de começar a nossa aula, nós gostaríamos de dar alguns recadinhos. As atividades ainda estão abertas e aqueles que não estão podendo entrar na aula no momento em que ela ocorre, podem estar assistindo posteriormente. Todas as atividades ainda podem ser realizadas e o ideal é que vocês façam uma atividade por semana para que não acumule as atividades depois. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através do e-mail avaliaçãoeanálise@guarulhos.sp.gov.br e aí a gente retorna para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Esse módulo, ele vai trazer, assim, um tema bem específico da avaliação. Então, nós vamos conversar sobre os objetivos da avaliação, ligado a quem avalia, que é o tema da aula de hoje, né? A avaliação do professor e a avaliação externa. Será que elas têm o mesmo sentido? Será que elas têm o mesmo objetivo? Na próxima aula, nós vamos estar conversando sobre os instrumentos e registros de avaliação. Será que é a mesma coisa, instrumento e registro? A terceira, a gente vai falar um pouquinho da autoavaliação e o foco no aluno, no educando, né? Por que essa autoavaliação deve ter o foco no educando? E as devolutivas da avaliação, do Avalia Mais, que é a avaliação da rede para a escola, e do SAEB para a secretaria. É lógico, a gente também tem a devolutiva do Avalia Mais para a secretaria e do SAEB para a escola. Bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar assistindo a um vídeo do professor Cipriano Lucchesi, em que ele nos permite refletir um pouco sobre alguns aspectos da avaliação. Então, só um minutinho que a gente já coloca. Os exames escolares se comprometem negativamente. Negativamente no sentido assim, pais, estudantes, professores, diretores de escola, coordenadores, etc., focaram a escola nisso, preparar para o exame. Então, isso é uma distorção. Preparar para o exame e para ter uma nota boa. Isso é uma distorção. O sujeito pode ter uma nota boa e não ter aprendido. Então, os exames escolares geraram uma distorção no entendimento da educação e na prática educativa, e nas consequências da prática educativa para a vida social. A avaliação não é nem classificatória e nem seletiva. Os exames são classificatórios e seletivos, né? A característica fundamental do exame é separar entre quem aprendeu e quem não aprendeu, no caso da escola, né? Então, tem a exclusão de uma grande maioria. Ao passo que a avaliação teria uma coisa assim, não aprendeu ainda, não adquiriu as habilidades ainda, eu vou investir mais, até que a pessoa, a criança, o adolescente aprenda. O alfaiate, ou a costureira. Corta o tecido, monta a roupa e diz assim, vem experimentar a sua roupa. Quando eu vou experimentar, a roupa está toda desproporcional no meu corpo. A cava é maior do que o meu espaço de axila, a gola não está legal, a manga está mais comprida que o meu braço, etc. Se fosse exame,
Está reprovado, joga o tecido na lata de lixo, compra outro tecido e começa a fazer de novo. O que o profissional faz? Vou ajustar. Ajusta a cava, ajusta a gola, ajusta a manga, etc. E diz assim, daqui a 2 dias você volta a buscar sua roupa. Você volta lá, coloca a roupa no seu corpo, está perfeita. O que foi que o profissional fez? Não foi exame. O que o profissional fez foi avaliação. Muitas vezes o professor de didática, o professor de metodologia do ensino, o professor que ensina avaliação, ensina avaliação. O que é avaliação, conceito de avaliação, metodologia de avaliação. Mas quando ele vai acompanhar a aprendizagem dos estudantes dele, ele pratica exame. Então, os estudantes dizem assim na universidade, ele me ensinou avaliação, mas usou o modelo tradicional classificatório, que é o modelo dos exames. Então, os próprios professores universitários, muitas vezes, se auto-enganam, no sentido, eu ensino aquilo que é o novo, aquilo que é o significativo, mas eu, inconscientemente, não diria que é por má vontade, inconscientemente repete o modelo tradicional, o modelo dos exames. Se os professores, como um todo, tivessem uma nova concepção, trabalhariam para que a instituição mudasse. Ou se a instituição tivesse uma compreensão nova, ela lideraria os seus liderados, os professores, para que ocorresse a mudança. O planejamento do ensino, ele tem que ser adequado às circunstâncias que eu tenho. Então, se eu tenho 6 meses de escolaridade, tenho 400 horas de escolaridade, meu planejamento tem que ser na perspectiva de ser trabalhado em 400 horas, esse planejamento. E a avaliação vai poder dizer assim, olha, isso foi trabalhado nessa circunstância, produziu o efeito que se desejava, ou foi trabalhado e não se produziu o resultado que se desejava. O vínculo entre planejar, executar e avaliar, ele tem que ser muito consistente. Senão a gente cai, mesmo sabendo praticar a avaliação, nós vamos cair no mesmo lugar da exclusão, né, que praticam os exames. Bom, então vamos lá. Ouvindo aquilo que o Lucchesi conversa e traz para a gente, nós vemos que existe hoje uma diferença entre o que é exame e o que é avaliação da forma como nós entendemos, né? E aí, se a gente buscar historicamente esse processo, a gente encontra, né, uma linha de desenvolvimento que trouxe a avaliação enquanto exame, enquanto classificatório, enquanto taxativo, para os dias atuais, né? Então, assim, quando surge a avaliação, não existe uma data única, efetiva, que se diga, olha, surgiu exatamente aqui. Mas alguns estudiosos, algumas das pessoas que estudam avaliação, elas conseguiram verificar dentro do modo de vida de alguns povos, lá na história antiga, por exemplo, modos de avaliar. Lógico, não é a avaliação como a gente entende hoje, ou avaliação como se pratica hoje, né? Mas antigamente a gente tinha. Então, lá na história antiga, na China imperial, existia uma forma deles verificarem quais eram os funcionários que poderiam trabalhar para o governo, entendendo que existia um sistema de governo ou alguma coisa parecida naquela época, quem podia ficar e quem não podia ficar. Então, ali naquele momento, eles já tinham um modelo sistematizado de como realizar essa verificação. E isso os estudiosos chamam, sim, de avaliação, tá? Lá na Idade Média, começam os exames universitários, né? Esses exames, eles eram mesmo
feitos por pessoas que iam julgar a capacidade ou não da pessoa que estava sendo avaliada, né? Que era um tribunal, né? Esse tribunal era composto por mestres e autoridades da época, tá? Então, esses exames, eles eram bem classificatórios e eram conhecidos como exames mesmo, tá? Lá no século XIX, a gente sabe que lá no século XVIII, a Europa começa aquele processo da escolarização de muitas crianças, de muitas pessoas, né? Então, lá no século XIX, surge um sistema de exames para verificação da formação universitária. Então, era, um aperfeiçoamento daquilo que se fazia na Idade Média. Tá? Só que lá na Idade Média, eram pouquíssimas pessoas que podiam estar passando por esses exames. Lá no século XIX, mais pessoas também passam por esses exames, são avaliados por outras que têm mais competência, como pensando na época, no desenvolvimento da época, assim, olha, ela está dizendo que eles têm competência da mesma forma que a gente entende hoje. Não, a gente precisa tentar imaginar lá o século XIX, como que era o modo de vida deles, o que eles acreditavam, o que eles pensavam, né? Como eles entendiam a educação. Então, dentro dessa estrutura, né, desse momento, existiam os exames para verificar a formação universitária de cada um. Era exame classificatório, sim, assim como o Lucchesi traz. Era um exame que ia dizer se a pessoa tinha condições ou não tinha de estar exercendo aquela formação acadêmica para a qual ela havia estudado, tá? Lá na primeira metade do século XX, começam alguns testes, né, para mensurar a inteligência, né, que eram aqueles testes de QI, de coeficiente de inteligência. Então, as pessoas acreditavam que a inteligência era algo inato, né, e podia ser medida, podia ser mensurado. E como que eles faziam para mensurar? Eles criavam vários tipos de testes para verificar a inteligência das pessoas, né? E durante muito tempo acreditou-se nisso. Então, só que ainda nessa primeira metade do século XIX, o que eles chamam de segunda geração, né, de estudiosos desse século, eles começam a se questionar. Na verdade, esse questionamento começa lá na primeira metade do século XIX, né? Por que o aluno não aprende? De quem é a responsabilidade dele não aprender? Será que essa responsabilidade é só dele? Será que essa responsabilidade compete a outros órgãos? Será que a escola tem algum papel importante nisso? Porque lembra, lá no século XIX, a maior parte das escolas eram aquelas escolas que transmitiam o conhecimento, né? Mas aí eles começam a questionar se essa transmissão de conhecimento, ela é feita da forma mais adequada. Então, começam os primeiros questionamentos. E essa segunda geração de estudiosos que estão lá em 1930, 1940, o Tyler é o maior ícone desse momento, eles começam a questionar o papel da avaliação dentro da aprendizagem, né? Então, ele começa a propor que a avaliação deve consistir num meio associado à verificação dos objetivos. Então, assim, ela deixa de ser o final do processo para ser a metade do processo, né? Dentro desse século, desse início do século XX, né? Que é o que a gente está falando. Então, se a gente parar para pensar no período histórico em que houve
a avaliação, os exames, as provas, como forma de excluir, como forma de classificar, então nós temos muito tempo. A gente, na verdade, passa por um processo em que isso acaba sendo natural, né? Se nós pararmos para pensar no tempo, na quantidade de tempo que os novos estudiosos começam a questionar esse modo de avaliar, que essa classificação ela não é mais adequada para a questão da educação, nós vamos ver aí que a gente tem uma disparidade no tempo, porque são só 100 anos, um pouco menos de 100 anos, desse novo olhar, desses novos estudos. E muitos estudos surgem questionando esse processo avaliativo. Então, hoje, se nós olharmos para as teorias do Lucchesi, o Lucchesi ele vai ter um posicionamento sobre avaliação. Se nós olharmos as teorias da Jussara Hoffmann, a Jussara Hoffmann tem um outro posicionamento de avaliação. O Benjamin Bloom, que é aquele que traz a questão da avaliação diagnóstica, somativa e formativa, ele tem um outro posicionamento e um outro olhar sobre a avaliação. O próprio Tyler também tinha um olhar diferenciado a respeito da avaliação. O que todos eles têm em comum? Todos eles dizem que a avaliação não deve ser classificatória. Ela precisa ser utilizada e ela precisa ser encarada como meio de um processo, não como o final dele, né? O que a gente faz depois, quando está no final? O aluno sabe, ok? E ele não sabe, eu faço o quê? Se eu deixo isso para o final do processo, eu não faço nada, né? Então, são algumas coisas que a gente precisa refletir. Então, dependendo da sua tendência pedagógica, dependendo daquilo que você se identifica, você vai ter um olhar para a avaliação. Mas qual deve ser o nosso foco? O nosso foco é que essa avaliação ela não seja classificatória. Érica, hoje em dia existem avaliações classificatórias? Existem, gente. O Enem é uma avaliação classificatória. E ela não se chama prova, ela se chama Exame Nacional do Ensino Médio, né? Os vestibulares são exames classificatórios. Mas olha, vejam, eles recebem esse nome de exame. É bem taxativo, porque o objetivo deles é mesmo classificar para que os alunos tenham as vagas, tenham acesso às vagas ou não. Independente de nós concordarmos ou não com esse processo, ele é bem claro quando diz que é um exame, né? Mas nas escolas, aquilo que a gente chama de prova, ai, Érica, prova é ruim de falar, gente, prova é uma palavra, né? É um instrumento de avaliação. O que vai determinar o bom uso ou o mau uso dele são as ações que o professor vai ter, né? Não, a prova em si, ela não deve ser encarada como algo ruim, né? O que é ruim é o uso que se faz dela, né? Então, são coisas que a gente precisa refletir para poder começar a modificar as nossas práticas. Uma outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar é assim, eu coloquei mais ou menos uma linha do tempo como se ela estivesse num formato linear, mas a gente sabe que não necessariamente é um formato linear, porque existem, por exemplo, aqui no Brasil, escolas que utilizam-se ainda de exames, né? Então, assim, olha, mas eu conheço a escola tal que os alunos precisam fazer as provas finais, e se não passar nas provas finais, ele vai ser reprovado. Então, a gente está falando, no ano de 2021, que existem ainda essa prática de classificar o aluno a partir de um único instrumento, né?
de você aplicar, fazer uma verificação de uma aprendizagem e taxar o aluno ali, né? Existe? Existe. A gente não pode dizer que não existe. É o que nós acreditamos? Aqui na Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos, não, né? Não é o que nós acreditamos. Nós acreditamos num outro tipo de educação, numa educação em que você não exclui, numa educação em que você integra, numa educação em que você oportuniza, que você mostra para os alunos outros caminhos para ele se desenvolver. Se todas as pessoas são diferentes, eu não posso oferecer o mesmo remédio para todas. Imagina que a gente vai ao médico. Você está com dor de cabeça. Aí o médico olha para você e fala, olha, vou te dar um remédio que vai resolver para sua dor de cabeça. Então você toma Bezetacil e amanhã você tá bom. Aí no outro dia você vai de novo no médico. Aí você tá com dor no braço. Tá com uma dor no braço. O médico olha para você e fala, ah, tudo bem, então calma, vou te dar um remédio, vai sarar. Aí ele te dá uma Bezetacil e você vai para sua casa. No outro dia você volta, olha, eu tô com dor de barriga. Aí ele olha e fala, não, eu vou te dar uma Bezetacil, você vai sarar. Perceba, são problemas diferentes no corpo e ele tá dando o mesmo remédio. Para algumas coisas pode dar certo, pode ser que a dor no braço seja uma inflamação e dá certo. Pode ser que aconteça de dar certo com a dor na barriga, pode ser, mas não é garantia, porque a gente está usando o mesmo remédio para coisas diferentes. E com a educação é igual. Como que a gente aplica sempre as mesmas estratégias para crianças que são diferentes, né? Como que a gente faz uma avaliação de aprendizagem da mesma forma, sempre do mesmo jeito, para crianças diferentes, para turmas diferentes? Poxa, mas lá em 2019 deu tão certo, mas as crianças de 2019 não são as crianças de 2020. Então, a gente também precisa observar essa situação e pensar nessa mudança. Então, assim, houve uma mudança gradual do olhar da avaliação? Houve. Lá na metade, no século XIX, na metade do século XX, quando eles começam essa ideia de classificar, de taxar, de verificar quem que aprendeu, quem que não aprendeu, quem sabe, quem não sabe, e dar aquela encorpada na proposta do exame, ela acaba refletindo ainda nos dias de hoje? Sim, acaba, né? Não vamos esquecer que aí tem um processo de construção. E agora a gente está passando por um processo de desconstrução. E uma coisa que o Lucchesi traz na primeira fala dele no vídeo, que quando ele cita aquele exemplo da universidade, o professor da universidade vai lá e explica quais são as formas de avaliar, como que você deve avaliar seu aluno. Aí ele fala de todas as teorias da avaliação, ele fala de todas as funções da avaliação, ele traz propostas diversificadas e na hora de avaliar o aluno dele, o que ele faz? Aplica um exame, né? A gente tem que tomar cuidado para não incorrer nesse mesmo equívoco, né? Então, nós falamos assim, olha, eu acredito numa avaliação mediadora, eu acredito numa avaliação que emancipa, eu acredito numa avaliação que oportuniza. E aí, na minha prática, lá na sala de aula, eu faço uma avaliação de classificação. Aí eu dou um questionário para os meus alunos e peço para ele responder. Depois eu corrijo e devolvo para ele, olha, essa foi sua nota. Qual é o objetivo desta avaliação? Qual é o objetivo desta prática? E isso precisa estar muito claro. Ah, mas é tão errado assim? A gente precisa ter uma intencionalidade clara em todas as nossas ações pedagógicas, inclusive quando nós vamos estar avaliando. Tá? Então, isso precisa ficar bem justinho, bem certo dentro da nossa prática. Tá? Então, vamos lá. Esses pontos da reta histórica que eu coloquei, eles não são marcos, tá? Existem outros marcos. Eles foram colocados só para que a gente tivesse uma ideia de como esse processo, ele é antigo, como a avaliação faz parte da nossa história,
né? Então, assim, ai, olha, eu não gosto, vamos condenar. Não, a avaliação, ela faz parte da nossa história em todos os momentos, né? O alfaiate, como também o Lucchesi cita, né? A gente avalia o tempo todo, né? Então, olha, eu gosto desse prato de comida, eu não gosto, por que que eu gosto? Ah, essa cor me agradou, aquela cor não me agradou. Isso é uma avaliação. Então, a avaliação nós fazemos o tempo inteiro. Quando nós trazemos a avaliação para o campo educacional, aí a gente precisa verificar algumas situações, tá? Para que ela tenha bastante sentido e significado. Então, vamos para o próximo slide. Para a Prefeitura de Guarulhos, o que é avaliar? Então, eu trouxe um recorte do QSN, porque, assim, todas as vezes que nós tivermos alguma dúvida, é importante nós recorrermos ao QSN. Por quê? O quadro de saberes necessários, ele é a proposta curricular do município de Guarulhos. E é ele quem vai nortear, e que deve nortear as nossas ações. Então, assim, nós precisamos estar alinhado com as ações e com os objetivos educacionais que estão propostos ali. Ah, mas eu não gosto desse objetivo. Gente, nós somos funcionários da prefeitura. Estamos a serviço da prefeitura. Então, a gente precisa olhar para os materiais que ela oferece, tá? Então, olha lá. O compromisso com a qualidade da educação requer que os processos de avaliação estejam alinhados à aprendizagem e ao desenvolvimento dos educandos e ao projeto político-pedagógico da instituição. Então, isso é extremamente importante. Quando o QSN foi reestruturado, existem algumas aprendizagens que elas foram abertas. Vamos pensar assim, elas foram esmiuçadas, né? Então, no QSN de 2009, você tinha ali aprendizagens muito amplas, né? Então, assim, vamos garantir aos alunos o direito à leitura. Leitura é muito amplo, né? Quais são os processos menores que a gente faz, que a gente precisa desenvolver até chegar ao desenvolvimento de uma leitura proficiente, por exemplo? Essas coisas estavam implícitas no QSN de 2009. E aí, o GT de avaliação que estava fazendo a organização do QSN, que foi publicado em 2019, eles observaram essa necessidade de você abrir o leque e trazer aprendizagens menores para compor o desenvolvimento daquele saber que é maior, tá? Então, olhar para essas aprendizagens é muito importante. E quando a gente vai avaliar, precisa estar considerando que tipo de avaliação é mais adequada para verificar cada uma das aprendizagens que estão sendo propostas. Nós temos ali aprendizagens que não são mensuráveis. O que são aprendizagens que não são mensuráveis? São aprendizagens que você não consegue avaliar propondo uma escrita, por exemplo, né? Então, vamos lá. Se o aluno precisa, tá lá, no eixo da interação, que o nosso aluno precisa aprender a se comunicar com as outras crianças. Ué, se ele precisa se comunicar, estou falando da oralidade. Se eu estou falando da oralidade, não dá para pedir algo para ele na escrita. Eu preciso, então, propor uma roda de conversa, eu preciso propor situações participativas, em que eu, professor, vou estar avaliando, enquanto o aluno ele vai estar participando. O aluno precisa saber que eu estou avaliando? Não, não precisa. Eu preciso ficar olhando para ele assim, com uma planilha na mão, peraí, ele falou isso, ele falou aquilo outro. Não, eu preciso estar prestando atenção. É lógico, a gente precisa ter algumas rubricas quando a gente está fazendo uma avaliação desse tipo, quando a gente está fazendo uma observação, precisa. Por quê? Porque senão a gente perde o olhar para a avaliação, porque tudo é importante.
dentro do desenvolvimento do educando, tudo é importante, né? Mas eu preciso eleger alguns itens para estar avaliando. Então, assim, ele consegue se comunicar de forma coerente? Olha, que bacana. Quando o meu aluno está contando uma história, ele começa a falar do que aconteceu na segunda e de repente ele passa para o que aconteceu na terça, depois ele está lá no que aconteceu o mês passado e depois ele volta para o que aconteceu agora? Será que essas coisas estão acontecendo? Se estão acontecendo, o que eu preciso ajudar o meu aluno a fazer? Se ele não se comunica de uma forma coerente na oralidade, dificilmente ele vai fazer isso na escrita, né? Então, são coisas que a gente precisa observar. Ah, o meu aluno tem sérios problemas de convivência, muitos problemas de convivência. Como que eu identifico isso? Ah, eu posso observar ele na hora que ele foi almoçar. Posso observar ele na hora que ele foi para o café. Ah, eu vou fazer os registros disso? Vou, é importante. É importante conhecer os nossos alunos para que a gente possa fazer intervenções pontuais, né? E consiga fazer com que ele avance. Cada criança é uma criança. E eu não preciso ficar elaborando instrumentos a todo momento para poder estar observando e avaliando ele em determinadas situações ou verificando determinadas aprendizagens que não são mensuráveis, tá? Então, vamos lá, continuando. Pensar a avaliação e seus processos no âmbito das reflexões acerca do currículo reveste-se de grande importância pelas implicações que podem ter na formação dos educandos. É preciso compreender que avaliar implica acompanhar o caminho trilhado, a trajetória dos sujeitos envolvidos no processo educativo, objetivando a inclusão de todos na construção do conhecimento. Olha, isso é extremamente importante. Quando a gente, a proposta do QSN para a avaliação é que ela possa acompanhar o caminho percorrido pelo meu aluno. Então, se eu estou acompanhando esse caminho e eu vejo que em determinado momento ele tem uma dificuldade, ele não está conseguindo avançar, eu preciso repensar estratégias para que ele avance, né? Esse repensar estratégias, ele não faz parte do processo avaliativo. O processo avaliativo, ele vai até onde eu consigo observar o que o meu aluno sabe, não sabe, consegue ou não consegue fazer, certo? É até aqui que vai a avaliação. A partir daqui, é o planejamento pedagógico, são as ações pedagógicas, é outro processo que precisa estar vinculado à avaliação para que ela tenha sentido e significado. Senão ela perde todo o sentido e o propósito daquilo que ela deve estar a serviço. Nesta compreensão, a avaliação processual e contínua é importante na concretização do currículo que visa ao desenvolvimento pleno dos educandos, considerando seus conhecimentos prévios e o contexto em que estão inseridos. Portanto, a aprendizagem e o desenvolvimento do educando são o centro das ações na educação. E isso é extremamente importante. É direito de aprendizagem dos educandos aprender, né, desenvolver as aprendizagens que estão sendo propostas lá no QSN. É direito dele. Quando um educador, na nossa rede isso não acontece, fiquem tranquilos, ele olha para o aluno e diz assim, ah, ele não consegue. Esse professor, ele não está avaliando, ele está sentenciando o aluno. Ele criou uma sentença. Porque para criar a avaliação, ele precisa dizer assim, ah, esse aluno, ele não consegue aqui, por isso e por isso. Então, se eu sei os motivos que fazem o meu aluno não avançar, o que eu preciso fazer em seguida é pensar estratégias para que ele avance. A partir do momento que eu olho para o educando e eu digo, ele não consegue, aí ele não sabe, aí ele não aprende, eu não estou avaliando.
eu estou sentenciando, eu estou emitindo uma sentença. E esse papel de julgar, de sentenciar, não é do professor, é de um juiz, é de uma pessoa que assume um outro tipo de cargo, não do professor, né? É lógico, o professor ele consegue verificar até onde o aluno foi, mas a gente precisa acreditar que todos os nossos alunos são capazes de se desenvolver. Até entrar na escola, ele se desenvolveu em vários aspectos. Por que entrando na escola ele deixa de desenvolver? Então, são algumas coisas que a gente precisa refletir também. A avaliação centrada em quem aprende é diagnóstica e inclusiva e pretende subsidiar o planejamento e o replanejamento das ações educativas e sociais, as estratégias utilizadas no contexto escolar e as intervenções e tomadas de decisões. Então, novamente, de acordo com a proposta curricular de Guarulhos, a avaliação deve ser centrada em quem aprende, justamente para que a gente possa acompanhar o caminho que foi percorrido, para que esse aluno possa se desenvolver. A gente não pode sentenciar os nossos alunos e tirar dele os direitos de aprendizagem. Isso não é uma coisa correta. E era uma prática comum, lá como nós vimos. Essa forma de selecionar a sociedade era uma forma comum, mas a gente precisa mudar essa prática, porque conforme o ser humano vai evoluindo, ele verifica que algumas coisas não devem continuar, que algumas coisas precisam de mudança, né? Então, é nesse sentido que a gente também precisa tentar garantir que a avaliação dos educandos, ela seja diferenciada, que eu de fato compreenda como que o meu educando aprende, qual é o processo que ele está trilhando, em qual momento da aprendizagem ele está, para que eu possa garantir que outras ações sejam propostas para que ele avance. Porque o que eu garanto são estratégias diferentes. E ele vai aprender com essas estratégias? Não sei. Isso não dá para garantir. Isso dá para a gente propor. Certo? Então, e a avaliação para o professor? Também está lá no QSN, introdutório, na página 62. Então, tá assim. O foco na qualidade do processo educativo requer avaliação individual e coletiva, tendo esta um papel de reflexão crítica e de repensar caminhos para aprender. Olha que legal! Nossa, Érica, mas dá muito trabalho. Dá trabalho, gente, mas o nosso trabalho, a nossa profissão é trabalhosa, né? A gente tem sempre bastante trabalho, a gente tem bastante coisas para fazer. O que a gente precisa depois observar são os instrumentos de avaliação que nós vamos estar utilizando, mas isso é assunto para a próxima aula, né? Entender que o meu aluno ele vai ser avaliado individual e coletivamente é extremamente importante. Porque individualmente ele pode ter um desenvolvimento, coletivamente ele pode ter outro desenvolvimento, né? Então, assim, eu preciso entender o desenvolvimento do meu educando, do meu aluno, em todos os momentos, né? Então, é algo de fato que é trabalhoso, mas é necessário. Então, vamos lá. A avaliação está relacionada com os registros e o que fazemos a partir deles, considerando prioritariamente os saberes construídos pelos educandos por meio de suas vivências familiares, sociais e escolares, visando o diagnóstico sobre o que os educandos já sabem e ainda precisam aprender, e fornecendo aos educadores e aos próprios educandos dados concretos desse processo de ensino-aprendizagem. Gente, por que em algumas situações, o educador não pode saber a avaliação que está sendo feita dele? Ele vai ficar triste, mas por que ele vai ficar triste? Vai ficar triste se eu fizer um julgamento sem propósito,
Mas é importante que o educando entenda qual é o processo de avaliação, de aprendizagem dele, o que ele está caminhando. Porque as crianças, de forma geral, elas entram na escola aqui no Brasil, para quê? Por que eles estão indo à escola? Perguntem às crianças. Eu já fiz isso. E aí a maior parte das respostas era assim, porque eu preciso ser alguém. Mas alguém a criança já é. Que alguém é esse que ele quer ser? Outras respondiam assim, porque a minha mãe mandou. Porque a minha avó mandou, porque a minha tia mandou. A criança sabe o que ela está fazendo na escola? Os adolescentes respondem assim, porque eu preciso ser alguém na vida. Mas ele é alguém já. O que ele quer dizer com esse alguém? Então, são coisas que a gente precisa observar. E isso vai entrar dentro do campo da avaliação, porque vai permitir a gente conhecer melhor os nossos alunos. Eu posso ter uma conversa com os meus alunos, numa roda de conversa, num momento de dinâmica, para entender como que ele se desenvolve, né? Para ver se a estratégia que eu vou estar utilizando com ele é mais adequada. Né? Então, assim, esses momentos, eles são extremamente importantes. Entretanto, almejar esses objetivos pressupõe que, com o diagnóstico, esse movimento seja mediador, partilhando com os pares e reflexivo com propostas para alcançar os resultados mediante a qualidade durante o processo. E aí, gente, a avaliação ela vai fazer uma coisa que é algo que já vem sendo discutido há bastante tempo. Ela vai colocar o professor no papel de mediador da aprendizagem. Ele deixa de ser aquela pessoa que sabe e passa a ser aquela pessoa que compartilha, que media. É isso que a avaliação acaba fazendo, a avaliação dentro dessa perspectiva que nós estamos propondo. Ela vai tirar o professor desse lugar e vai trazer o professor mais próximo, vai colocar o professor enquanto mediador das aprendizagens. Por quê? Porque aí ele vai conseguir observar qual é a dificuldade que cada um dos educandos tem. Quando o professor está no papel de quem sabe e o aluno de quem aprende, ele vai fazer uma avaliação classificatória, sim. Porque, assim, o aluno, eu ensinei isso, ele não aprendeu. Por que ele não aprendeu? Então, se eu fizer essas perguntas, muito provavelmente eu estou pensando, sim, numa avaliação classificatória. Tá bom? A avaliação para a Secretaria da Educação. Então, está lá no Caderno de Orientações sobre o Processo Avaliativo de 2012. Também está nos relatórios do Avalia Mais. Avaliar é diagnosticar o desempenho dos educando nas diversas práticas educativas e nos respectivos eixos que estão contemplados no quadro de saberes necessários e na BNCC. Porque agora que o quadro de saberes necessários foi reformulado, a gente tem lá dentro dele toda a BNCC, tá? Então, ele precisa estar contemplando a BNCC. O quadro de saberes, ele acaba sendo mais amplo. Importante documento norteador de nossa prática para encadear a correção de rumos e o replanejar do educador e do grupo escola. Trata-se de um ato conscientemente vinculado à concepção de mundo, de sociedade e de ensino que temos, que está lá no PPP, permeando toda a prática pedagógica e as decisões metodológicas. Vamos pensar. Qual é a visão de mundo que eu tenho? Porque o professor, ele também precisa estar se autoavaliando. Qual vai ser a concepção de mundo que eu tenho e qual é a concepção de sociedade que eu tenho? E isso vai impactar diretamente nas minhas ações enquanto profissional, enquanto formador de opinião, enquanto professor, enquanto aquele que media. Isso vai estar impactando, né? O que eu entendo da sociedade? Eu acho que a sociedade devia continuar assim. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Se essa é a sua concepção, qual é o tipo de trabalho que
o professor vai fazer na sala de aula? Ele não vai ser um mediador, porque a concepção dele é diferente, né? E como que a gente muda a nossa concepção? Estudando. E isso não é que a gente muda porque eu tenho que mudar. Eu mudo porque eu percebo outros pontos de vista, outros olhares. Eu tenho quase certeza que aqui na nossa rede nós não temos esse problema, não temos essa situação. Mas é importante vocês saberem que dentro desse momento histórico nós temos pessoas que infelizmente têm. Tá? Então, continuando. Observa-se que as palavras compreender, diagnosticar e mediar investem o ato de avaliar de um conteúdo político-social, responsável pela materialização do caráter processual e qualitativo que desejamos. A avaliação possibilita fazer uma sondagem do nosso próprio trabalho, fornecendo um mapeamento da situação da turma e de cada educando, no sentido de propor intervenções significativas e norteadoras das ações subsequentes. Então, olha o nosso objetivo. A gente vai mapear o nosso trabalho e a situação da turma, né? Então, eu preciso pensar em intervenções importantes, né? Dentro da rede, a avaliação se caracteriza para nós como um instrumento de avaliação no processo, que nesse momento busca conhecer como estão as aprendizagens em nossa rede de ensino. Consolida-se como uma atividade diagnóstica vinculada ao caráter formativo. Então, vamos lá. Para as secretarias da educação, é importante saber como está o desenvolvimento do educando. Mas são muitas situações para ser observadas. São muitas coisas que a gente precisa verificar, né? E como que a gente faz para desenvolver essas ações, ou como que a gente pode, enquanto secretaria, propor cursos, propor situações diferentes para auxiliar a formação do professor? A gente precisa de um instrumento em que nós possamos observar como que os nossos alunos estão, aonde eles estão, o que precisa ser feito, o que pode, o que não deve ser feito, né, dentro de todo o processo avaliativo. Então, na secretaria, se faz uma análise de todos os resultados. Para quê? Para que se possa repensar ações para auxiliar o desenvolvimento do professor, para auxiliar o desenvolvimento do coordenador, para auxiliar o desenvolvimento de todas as ações pedagógicas que estão relacionadas ao desenvolvimento do educando. Tá? Então, a avaliação para a secretaria vai ter este olhar. Vocês querem saber lá na secretaria se eu estou fazendo um bom trabalho. Gente, não tem o objetivo de ficar verificando se o professor está trabalhando ou não. O objetivo da avaliação para a secretaria é justamente de olhar quais são as fragilidades da rede e pensar formações ou pensar melhorias para que ela avance, né? Enquanto secretaria, não se pode pensar numa escola, no universo da escola, precisa sim pensar no todo. Então, nós temos, por exemplo, só de escolas que atendem educação fundamental, 105 escolas. E essas 105 escolas precisam ser assistidas, porque todos os alunos que estão frequentando essas escolas devem ter assegurados os seus direitos de aprendizagem. E o professor, enquanto representante dessa secretaria, porque é o professor que está lá diariamente com o aluno, ele precisa ter o respaldo também. Então, os cursos que são propostos, os cursos que são oferecidos, eles são oferecidos com base naquilo que é observado dentro das avaliações. Então, lá dentro das avaliações, observaram que existe uma fragilidade grande dentro do trabalho com diversos gêneros textuais. Então, precisa se pensar numa formação que trabalhe diversos gêneros textuais. A gente também viu que tem, assim, uma dificuldade lá no trabalho com números de operações.
Então, precisa ter uma formação que fale de números e operações. Por quê? Porque, às vezes, nós tivemos uma formação e nós acreditamos naquela formação e a gente trabalhou com aquela formação a vida inteira. Então, eu sou de uma época em que o professor passava arme e efetue na lousa. E aí ele passava arme e efetue e passava operações da letra A até a letra Z. E se a sala falasse alguma coisa, ele passava de novo, do A ao Z. Não era do A ao Z 2 vezes. Logo que eu me formei, eu não tive dúvidas nenhuma, né? Como que era a prática da aula de matemática? Arme e efetue. Vamos fazer continhas. Vamos colocar lá a situação problema no padrão bonitinho, operação, sentença matemática e resposta. Então, a gente acaba reproduzindo aquilo que nós aprendemos. Talvez de forma inconsciente, mas nós fazemos. E aí a gente precisa repensar as nossas práticas também. Poxa, mas deu certo comigo. Mas com quantos alunos da mesma sala que eu estava não deu? Então, é o que a gente precisa pensar e repensar. Então, quando a secretaria propõe uma avaliação, ela propõe a avaliação justamente no sentido de tentar auxiliar todas as escolas para que seja garantidos os direitos de aprendizagem de todos os educandos. Tá? E para o MEC, também está lá no QSM, ó. A avaliação externa em larga escala, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, tem o objetivo de diagnóstico e é desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP. Sendo assim, visa avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional. Os resultados das avaliações externas são importantes para analisar a educação em todo o país, servindo como uma ferramenta fundamental para a elaboração de políticas públicas e contribuindo para a definição dos direitos de aprendizagens que todo educando deve ter assegurado. Cabe às redes de ensino e às escolas criarem suas estratégias para garantir esse direito. Então, vamos lá. Assim como a secretaria precisa olhar para todas as escolas da cidade para entender como que estão acontecendo, como que estão se propondo as atividades e como está acontecendo o desenvolvimento do educando, o MEC, ele precisa olhar isso a nível nacional. Ele precisa entender como que estão funcionando as diferentes regiões do estado. Uma das razões para se ter criado o currículo, a proposta curricular, que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que já estava prevista na LDB, é que os direitos mínimos de aprendizagem sejam garantidos em todas as regiões do país. Que o aluno que está vindo do Nordeste para nossa cidade, ou do Norte para nossa cidade, do Centro-Oeste para nossa cidade, do Sudeste do Sul para nossa cidade, ou de outros estados do Nordeste para nossa cidade, ele precisa ter aqui aquele desenvolvimento mínimo necessário para que ele possa dar continuidade dos estudos. Aí, Érica, mas tem regionalismo? Sim, tem regionalismo, mas a leitura é leitura em qualquer parte do Brasil. O cálculo é cálculo em qualquer parte do Brasil. O desenvolvimento social e as relações interpessoais são relações interpessoais em qualquer parte do Brasil. E são coisas que a gente precisa, sim, estar observando dentro do nosso desenvolvimento, tá? Dentro do nosso trabalho. Então, o MEC, ele surge justamente para estar propondo políticas públicas nesses sentidos. O que ele faz? Ele vai oferecer cursos? Sim, ele oferece cursos através da plataforma Freire, certo? Ele vai oferecer recursos para a escola? Sim, ele vai oferecer recursos para a escola, recursos financeiros, com base em todas essas análises. Ah, e ele vai propor que as secretarias façam programas? Vai propor, porque ele tem esse objetivo. Vamos lá.
Análise dos resultados da avaliação. Eu, enquanto professor, quando eu vou fazer essa análise, eu preciso pensar assim, o início, né? No começo. Para que eu vou avaliar? Eu vou avaliar algo que eu já sei? Então, eu não preciso avaliar, né? Eu sei que o meu aluno tem dificuldade na adição. Eu sei que o meu aluno tem dificuldade na leitura. Então, eu vou dar algo de leitura de novo para ele fazer, para ele me mostrar aquilo que eu já sei? Então, o nosso objetivo sobre a avaliação precisa estar claro, precisa estar muito claro. Como eu vou avaliar? Estou propondo uma roda de conversa, vou pegar uma prancheta para ficar olhando? Não dá. Não vai fluir a roda de conversa, porque eu não vou dar conta de anotar, né? Então, como avaliar é extremamente importante. O que você espera observar nos resultados? Porque você vai ter uma expectativa. Então, eu vou propor uma roda de conversa. E eu espero que todos os meus alunos consigam se comunicar de uma forma organizada. Tá? O que eu vou fazer se os meus alunos não conseguirem atender essa minha expectativa? Se eles começarem a brigar, se um começar a gritar, e aí um não deixa o outro falar, eu posso ter esse resultado. Mas o que eu vou fazer se eu tiver esse resultado? Eu também já preciso pensar em estratégias para as possíveis respostas que eu vou ter. E o que eu vou fazer se os meus resultados estiverem acima da minha expectativa? Poxa, os meus alunos se comunicam tão bem. Eles se ouvem. Um consegue falar e o outro consegue continuar prestando atenção naquilo que está sendo dito. Nossa, perfeito. O que eu vou fazer? Porque se eu não fizer nada, o meu aluno continua ali. Ou ele vai se desenvolver sozinho, por conta e risco dele. Então, eu preciso garantir, eu preciso tentar fazer coisas para ajudá-lo a avançar. Se a minha turma está abaixo das minhas expectativas e eu não fizer nada, dificilmente ela avança nas expectativas. E eu preciso fazer com que ela saia daquele lugar. Eu preciso fazer com que ela avance. Avaliei. Eu vou precisar reavaliar depois? Ou por quê? Porque depois do processo de avaliação, então você avaliou. Aí você vai registrar aquilo que você avaliou. E depois que você registrar o que você avaliou, você vai estar colocando em prática outras estratégias para dar conta de fazer esse desenvolvimento crescer, expandir, certo? Então, depois você precisa reavaliar. E o que você faz com os resultados observados? Justamente isso, você faz o registro desses resultados observados e aí depois você repensa estratégias, repensa propostas. Nós precisamos fazer isso. Se a gente não faz isso, se a gente não consegue avançar nesse processo, a avaliação ela perde o sentido, ela perde todo o significado. Ela deixa de ser meio e passa a ser fim. E um fim que não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Então, são coisas que a gente precisa observar. O que fazer com os nossos resultados observados? É preciso reavaliar? Sempre é preciso reavaliar. É igual a blusa lá, que o Luquezzi falou no vídeo. O alfaiate costurou. Não deu certo? Então, ele fala, daqui 2 dias você volta e eu vou e experimenta a blusa. E se não tivesse dado certo? Se não tivesse dado certo, ele ia falar para você, calma, que depois eu arrumo e você volta e pega. E aí, na terceira vez, tá tudo certo. Pode acontecer de não estar na segunda, na terceira, na quarta vez, mas depois vai estar. Tá bom? Vamos aqui. Não avalia mais, que é a avaliação da rede. Como que é essa proposta? Então, vamos lá. O que nós vamos avaliar? No Avalia Mais, nós vamos avaliar aprendizagens que são mensuráveis. Então,
existe um documento que se chama Matriz de Referência, tá? E essa matriz, ela traz um recorte do QSN. Então, nós selecionamos algumas aprendizagens do QSN e essas aprendizagens podem ser avaliadas, tá? Dentro de uma das avaliações. Então, o que nós vamos avaliar, nós sabemos. Por que nós fizemos esse recorte? Porque o QSN, no QSN, estão as aprendizagens mínimas necessárias para que o educando desenvolva. Ué, Érica, mas não... Se ele desenvolver aquilo tudo, já não tá bom? Aquilo é o mínimo. São as garantias de direitos básicos. Então, aquilo é o mínimo. O aluno pode avançar mais, tá? Então, nós avaliamos a partir das escolhas das aprendizagens que foram selecionadas do QSN. Como vamos avaliar? Então, aí depois a gente se pergunta, como que a gente vai avaliar? A gente precisa olhar o tempo, a gente precisa olhar o instrumento, a gente precisa olhar a plataforma em que essa avaliação vai ser feita. Olha, este ano, por exemplo, no momento em que nós estamos ouvindo tanta discussão de necessidade de preservação do meio ambiente, de mudança de comportamento, nós olhamos e falamos assim, olha, para mandar fazer as provas impressas, todas as avaliações impressas, a secretaria vai gastar muito. Além da secretaria gastar muito, são milhares de papéis desperdiçados depois da prova. Por quê? Porque depois o aluno vai levar essa prova para casa e o que ele vai fazer? Muitos viram papéis no chão, né? Então, são coisas que a gente também tem que observar. E aí, a proposta de realizar uma avaliação online. Érica, ela precisa de ajustes. Tudo bem, a gente vai ajustando aquilo que não deu certo agora e a gente vai avançando. Esse é o processo de avaliação. Perdão. Existe a avaliação da avaliação? Existe. Então, depois que termina todo o processo, o núcleo de avaliação, ele se avalia. Deu certo o processo? Não deu certo o processo? Onde a gente precisa melhorar? O que a gente precisa avançar? Então, tudo isso tem também. O que a gente espera olhar dos resultados? Teoricamente, se aquelas aprendizagens, elas são essenciais, se elas são básicas, o objetivo é que todos os alunos tenham aprendido e atingido todas elas. Mas e se os resultados estiverem abaixo das nossas expectativas? E se eles estiverem acima das nossas expectativas? E aí, então, a gente cria um relatório, e esse relatório é encaminhado para as outras equipes do DOEP que vão estar pensando estratégias para auxiliar a escola. É preciso reavaliar? Sim, sempre. Lembra, por que o Avalia Mais ele ocorre no final do semestre? Ele não ocorre no final do semestre para verificar o que o aluno sabe no final do ano. Porque a gente entende educação enquanto ciclo. Então, se a gente entende educação enquanto ciclo, lá a criança que está no primeiro ano, ela vai ser avaliada ao final de cada semestre que ela cursa na escola. A gente não está pensando que ela está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Isso é uma nomenclatura, só um nome que recebe. Porque o desenvolvimento dela precisa ser garantido ao longo dos anos em que ela passa na escola. O que fazer com os resultados observados? Bom, aí a gente observa os resultados. Lá na secretaria, o que é feito? É produzido um outro relatório, além daquele que é produzido para as escolas, é produzido um outro relatório com outros aspectos do desenvolvimento da avaliação e depois é direcionado para que as equipes de formação verifiquem qual é a formação mais adequada para ser observada. Tá? Aí aqui, nós temos, eu trouxe para vocês a régua dos resultados que nós tivemos de 2017 até 2019. Deixa eu pegar aqui a minha folha. Por que nós trouxemos esses resultados? Para a gente observar o desenvolvimento do educando, né? Essas daí são as comparações dos resultados das avaliações do quinto ano. Tá? Então, assim, como que os nossos alunos estavam no início do quinto ano e como eles saíram? Como estavam e como saíram, como estavam e como saíram. Tá? É um
uma forma de observar para repensar práticas. Então, olha lá. Nível 1 é aquele aluno que está abaixo das expectativas de aprendizagens para a série. Aonde a gente acha essas expectativas? Lá no QSN. Então, a gente tem lá no QSN a organização das aprendizagens, geralmente a cada 2 anos. Então, tem lá, essa aprendizagem precisa ser desenvolvida no primeiro e no segundo. Essa no segundo e no terceiro. Aquela no terceiro e no quarto. A última no quarto e no quinto. Então, quando a gente observa esse resultado, no nível 1 são aquelas crianças que não consolidaram as aprendizagens mais básicas, aquilo que era destinado ao desenvolvimento do primeiro e do segundo, ou do terceiro e do quarto, tá? Aliás, só do terceiro. Por quê? Porque o nível 2 são aquelas crianças que ainda têm algumas dificuldades, mas dentro da aprendizagem que é destinada ao quarto ano, por exemplo. No nível 3 é aquela criança que está com desenvolvimento adequado, aquilo que a gente espera. E os ausentes eram as crianças que não apareciam para estar fazendo essa avaliação para a gente conseguir fazer uma intervenção pontual. O que a gente percebe? Que de um ano para o outro, olha lá, de 2017, a prova do primeiro semestre, para 2017, a prova do segundo semestre, houve um avanço, né? Os 10% de alunos que estavam no nível 1 se mantiveram no nível 1, e isso é verdade, né? Mas olha ali, a gente tinha 34% dos alunos no nível 2 e de repente diminuiu, né? Nós tínhamos 43% dos alunos no nível 3, que era o esperado, era a nossa expectativa, e agora a gente tinha 49%. 49% dos alunos, quase 50%, quase metade dos alunos, né? E a gente consegue fazer essa análise em todos os momentos. Nossa, Eric, em 2019 a gente teve uma queda, o que aconteceu? Então, em 2019, houve realmente uma diferença dos resultados, especialmente porque o grau de dificuldade das questões, eles foram aprofundados, eles aprofundaram mais. Então, quando a gente aprofunda o grau de dificuldade, a gente verifica que algumas coisas ainda não estão ajustadas. Então, assim, olha, lá em 2019, a gente, lá no como avaliar, o que eu vou avaliar, nós observamos as aprendizagens que já deveriam ter sido consolidadas pelo 5º ano. E aí a gente verificou que havia uma situação que nós precisávamos olhar, tá? Isso dentro de língua portuguesa. Quando a gente olha para os dados de matemática, eles estão um pouquinho mais fragilizados do que o de língua portuguesa, né? Então, assim, a gente tem ainda um número grande de alunos que estão com a aprendizagem insuficiente dentro da matemática, que estão ali no nível 1, né? Se eu estou falando de... Se a nossa escola tem, a nossa rede tem 10 mil alunos, e eu ainda tenho 10% dos alunos no nível 1, eu estou falando de 1.000 alunos que estão no nível 1, que estão abaixo da expectativa. Uma coisa que nós observamos e que nós ficamos muito felizes de ter observado foi que o percentual de alunos ausentes durante a aplicação das provas diminuiu muito. Isso é extremamente importante. É importante porque a gente pode começar a olhar melhor para todas essas situações. A gente tem um dado mais abrangente e a gente consegue ser mais efetivo naquilo que nós estamos propondo. Igual para o professor. Se o professor propõe uma avaliação em casa, na sala de aula, e essa avaliação, ela mostra que ele teve 10% de alunos ausentes, o que ele vai fazer para esses alunos? Como ele faz esses alunos avançarem? Então, são situações que a gente precisa, sim, observar e ficar bastante atento, tá? Então, assim,
Eu não vou aprofundar na análise dos dados com vocês. Aliás, vou propor só algumas perguntas, né? Quando a gente olha, por exemplo, para os dados de matemática, de um ano para o outro, por exemplo, de 2017 para 2000, da primeira prova para a segunda prova, ou de 2018, da primeira prova para a segunda prova. De 2018 foi o único ano em que as provas, elas diminuíram, né, do nível 1. Nos outros 2 anos aumentou, porque aumenta o grau de dificuldade de uma prova para outra, e aí a gente pode ter essa situação de aumento. Então, assim, por que os alunos que estão localizados no nível 1 não alcançaram os níveis esperados para as aprendizagens daquele ano? O que aconteceu com essas crianças? O que nós propomos para que ele avançasse? Quais foram as boas práticas dentro da escola que fizeram os alunos que estão lá no nível 2 e no nível 3 avançarem? Será que eu tenho como adequar essas boas práticas para aqueles outros alunos que estão no nível 1? Como que eu faço para trazer esses alunos ausentes para a escola? Né? Como estimular ainda mais os alunos que estão acima, que estão no nível 3, que são aqueles que têm as aprendizagens consolidadas para a série? Por quê? Porque eles podem avançar mais. A gente está falando sempre de aprendizagens essenciais, de aprendizagens mínimas, porque por mais difícil que ela seja, ela ainda é uma aprendizagem mínima. A gente não está falando de aprendizagens que excedem as propostas do QSN, a gente está falando em aprendizagens mínimas, tá? O que é preciso modificar, incluir ou consolidar para garantir que os nossos alunos tenham seus direitos de aprendizagens assegurados? O que pode ser feito de uma escola? Olha, numa escola deu tudo certo, na outra não aconteceu tudo como deveria. Será que essas escolas podem trocar informações para verificar que se de repente teve uma prática que deu certo lá? Ou algo que pode ser adaptado para a escola em que eu trabalho? São situações que a gente pode pensar, tá bom? Então, assim, mais para frente a gente vai fazer uma análise das avaliações que foram propostas esse ano e vocês vão verificar um pouquinho como que ocorre esse trabalho, tá? Pessoal, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada porque você está aqui, porque você está assistindo, porque você volta para assistir. Nós desejamos a vocês uma excelente semana. A atividade vai estar disponível lá na plataforma para que você faça. A gente sabe que final de ano é super corrido, então fica tranquilo que essa semana a gente vai trazer algo bem mais tranquilo para vocês, tá bom? Um grande abraço e boa semana para todos.